Oi, galera! Como nós vimos nas últimas aulas, houve uma grande difusão das ideias humanistas durante o período que ficou conhecido como Renascimento. Essas ideias, a circulação dessas ideias, foi facilitada por algumas inovações tecnológicas. Por exemplo, a substituição do pergaminho pelo papel e também a invenção da prensa móvel, que contribuiu para diminuir os custos e o tempo da produção dos mais pessoas tinham acesso ao conhecimento. Lógico, se você tem um volume maior de ideias e informações circulando de maneira mais rápida, você também vai ter uma aceleração no processo de transformação no modo de pensar da sociedade europeia. Ou seja, ideias até então consolidadas, que não eram questionadas, passaram a ser cada vez mais questionadas, entre elas ideias relacionadas à fé e à Igreja Católica. O pensamento humanista, que valorizava o indivíduo, contribuiu para que a fé pessoal ganhasse força, diminuindo, assim, o papel de mediação da Igreja entre o indivíduo e os textos sagrados. A postura de alguns religiosos em relação à posse de riquezas também era questionada, assim como o enriquecimento da própria Igreja Católica. Alguns de seus membros eram acusados, inclusive, de atos de corrupção. Muitas críticas vinham de dentro da própria Igreja Católica, feitas por religiosos que desejavam moralizar a fé cristã. Esses críticos defendiam que os princípios cristãos não deveriam estar fundamentados em riqueza e luxo, ou seja, enquanto muitos padres, bispos, membros da Igreja Católica pregavam a vida de humildade, uma vida de pobreza para os seus fiéis, eles próprios viviam no luxo e na riqueza. Esse movimento de crítica à Igreja Católica e às suas práticas ficou conhecido como Reforma Protestante e deu origem a novas religiões cristãs, separando assim cristãos em católicos e protestantes. Essas reformas ocorreram de maneira diferente em países europeus, apresentando características também diferentes. O primeiro movimento de reforma protestante foi liderado pelo monge Martinho Lutero, na região da atual Alemanha. Lutero criticava a corrupção dentro da igreja e era contrário à vinda de indulgências, ou seja, você vender o perdão de Deus, o perdão divino, a troco de dinheiro. Ele escreveu um documento contendo 95 teses que contestavam práticas comuns na igreja. Em 1517, esse documento foi fixado na porta da igreja na cidade de Wittenberg, na Alemanha. Após ser expulso da religião católica, Lutero fundou sua própria doutrina, com base na ideia de que a salvação divina era concedida de acordo com a fé do indivíduo, e não por meio de rituais promovidos por uma religião, ou seja, só dependia de você para você se salvar. Além disso, Lutero argumentou que a Bíblia deveria ser interpretada pelos fiéis, sem a necessidade da explicação de algum padre. Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, facilitando assim a leitura desses textos sagrados do cristianismo para um maior número de pessoas. Outra doutrina muito importante também da Reforma Protestante foi o calvinismo, defendida por João Calvino. A principal ideia que Calvino criou foi a teoria, ou seja, a ideia da predestinação, ou seja, as ações humanas não poderiam interferir na salvação dos indivíduos, pois o destino de cada um já estaria determinado por Deus. A simpatia da burguesia ganhou. O calvinismo financeiro gerado pelo trabalho de artesãos era muito apreciado pelos burgueses. Já na Inglaterra, com a Igreja Anglicana, o movimento de reforma partiu através do próprio Estado, com o rei Henrique VIII, que pretendia limitar o poder exercido pela Igreja Católica no país. O desentendimento entre o Henrique VIII e a Igreja Católica aconteceu quando o rei pediu a anulação do seu casamento com a rainha Catarina de Aragão, porque não conseguiram gerar um herdeiro do sexo masculino. Henrique VIII pretendia se casar com Ana Bolena, porém a anulação do casamento foi negada pelo Papa, já que, segundo a Igreja Católica, o matrimônio do casamento é eterno.
Assim, em 1534, aproveitando-se dessa situação de reforma protestante, o rei rompeu com o catolicismo romano e adotou medidas que restringiram o poder da Igreja Católica na Inglaterra, iniciando o processo que terminaria com a fundação da Igreja Anglicana. Além de anular o poder da Igreja Católica no país, a Inglaterra tomou posse de suas terras e demais riquezas, ou seja, tomou as propriedades da Igreja Católica no país.